Ai, ai. Provérbios 13. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Conheço muito filho zombador. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infernos desejam é violência. Quem guarda sua boca guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. De novo falando, para não ser preguiçoso e para não falar demais. Quem fala muito peca, né? Possivelmente vai pecar. E quem é preguiçoso nada consegue. Tem que ser diligente, ativo. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Isso me lembra até uma história de um homem que era já idoso e ele morreu de velhice, e aí ele era zelador, uma parada assim. E aí, eu não lembro o lugar que foi, sei que foi nos Estados Unidos. E aí, quando ele morreu, ele deixou uma fortuna, tipo uns, sei lá, milhões, eu acho, de para uma fundação, para doar para alguma coisa, e também para a família ajudou uma parada lá. Enfim, todo mundo achou que ele era pobre porque ele ficava sendo zelador e vivia uma vida muito humilde, mas o cara era milionário. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. De novo falando, o orgulho só gera problema, mas a sabedoria está com o quê? Com quem ouve. É clássico. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Aleluia. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista a favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Sempre é bom ouvir e respeitar, né? Ouvir e aprender com a repreensão. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Saiba com quem anda, né? Diga com quem andas, eu direi quem tu és. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa a herança, mas o filho dos seus filhos... o homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Basicamente, está falando também muito sobre sabedoria, né? Ser justo, ser sábio. E qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Então, temer a Deus. Eu não sei em que sentido está falando temor, porque eu creio que, em sentido cristão, né? De você obedecer, temer Ele e respeitar. Mas eu acho que pode ser até pessoas meio que do mundo, assim, podem ter esse temor, né? Que é um respeito a Deus. Eu acho que, eu não sei. Ou seria só cristão? Não tenho tanta certeza. Mas como ele fala que a sabedoria grita para todos, eu acho que pode significar até para o mundo mesmo. É você ter esse temor, esse respeito, dar glória a ele e tal. E também, quem ensina a castigar o filho não ama. Então, é basicamente quem não faz o filho andar no caminho certo, né? Quem larga o filho, igual muita gente hoje em dia, por muitos pais aí, largam o filho para fazer o que quer em casa, xinga, deixa o celular na mão dele, ele vai na casa dos outros e faz o que quer. Nossa, é o que mais tem. É pai basicamente tolo, né? Quem se nega a castigar o filho não ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. E é lógico, mano. Se seu filho faz o que quer na infância, ele vai crescer tolo. Sendo tolo, ele vai ir. A vida dele não vai ser muito alegre, não, vamos dizer assim. É bem difícil. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara às suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Mais uma vez falando como é que o sábio tem força nas suas palavras, né? Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não se engana, mas a falsa transborda em mentiras. Quando ele fala de boi aqui de celeiro, ele fala até, acho que de trabalho, né? É você comprar um boi naquela época, você ter... Então, quando você tem um boi forte, que você cuida e tudo, ele vai trazer grande colheita. Então, o esforço para você comprar ele e tudo, creio que seja isso. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento.
Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele fala. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. É uma verdade. Só conhece a dor quem passa por ela, né? Então, mesmo que a pessoa tenha passado por uma dor semelhante, ninguém vai entender a dor exatamente do outro. Cada um tem a sua. E não há quem possa partilhar sua alegria. Isso, caraca, forte. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E aí, por isso que tem que ouvir Provérbios, ouvir a Deus, temer o Senhor. E ler os outros também livros, né? O Jó e o Eclesiastes. Porque o caminho a gente tem que ver com Deus, porque o nosso que a gente acha a visão pode dar ruim. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e um homem cheio de astúcia é odiado. Aqui é interessante, ó, o sábio é cauteloso, o inexperiente... Ele falou que o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo... E o outro foi qual? O homem prudente vê bem onde pisa. Então você vê, o sábio, o homem prudente é onde ele vê com calma. Ele vai ver onde vai, ele planeja com calma. Agora, aquela pessoa que só faz... Ah, não, me dá o contrato, eu já assino. Ah, não sei o que, eu já faço. Nossa, aí quase certo tá cercado de tolice. De insensatez, que não raciocinou tão bem. E aí pode gerar a muitos caminhos de morte. Os inexperientes, muitos caminhos que ele pode ir, que eu digo, né? Porque ele não vai em todos. Que aí pode ser que... Enfim, os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados, até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. E isso é interessante, que a pessoa que é feliz por tratar os outros bem. Então ele fala, basicamente, ele não está falando de você dar esperando que a pessoa devolva alguma coisa, não, quando você trata bem, quando você, às vezes não precisa nem ser dinheiro, mas você elogiar e você fazer isso de coração, então isso traz felicidade no seu coração. Você não é alguém amargurado, você não é alguém que fica todo sofrendo sozinho, porque você dá o que você tem, né? Então você acaba, até quando você tá triste, quando você elogia o outro e tal, é o que ele tá dizendo, você traz uma felicidade contigo. Acho que Deus, né? Deus abençoa e tal, te ajuda. Não é certo que você perdem os que só pensam no mal? Mas os que planejam bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Mais uma vez falando da mesma coisa, não seja preguiçoso, não fique viajando nas suas fantasias, faça alguma coisa. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida, e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Não seja invejoso, não cobice o que o outro tem. E realmente, eu já conheci muita gente que é amargurada por isso. Não muita não, acho que foi uma, duas, não sei, algumas talvez. Já passou pelo meu caminho, já vi pessoas com inveja que, meu Deus... Ela vai falando as coisas assim, e você fica, meu Deus, ela tá se doendo sozinha. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio, ou glória. É igual o Paulo, o pessoal que morreu para Cristo. Ele tá dizendo, aqui eu acho que é mais para Cristo mesmo, né? Mesmo quando você está naquela situação, você ainda sabe que Deus está contigo, creio. Eu não sei. Provérbios tem algumas coisas que eu tenho que ficar refletindo, tentando pesquisar, porque é uns provérbios que se soltam assim que você fica refletindo. Calma aí, como é que ele quer dizer com isso e tal? A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Aí, ó, que eu falei. Então até as pessoas do mundo, ela se apresenta para eles. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E isso é muito interessante. A pessoa que fala muito pode acabar fazendo isso. Falar uma palavra ríspida, que é aquela palavra... na real, até fiquei na dúvida, mas eu acho que é aquela que fala
na hora, assim, sem raciocinar tão bem. E aí, isso pode causar problemas. Então é você raciocinar antes, ter calma. E é muito bom mesmo. Quando você vê duas pessoas brigando, você tenta, calma aí, vamos respirar um pouco, calma aí, como é que isso aconteceu? É muito bom afastar a briga, evitar o caos. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus e os bons. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. A casa, mais uma vez falando, para você ouvir, né? Ouvir a repreensão, aprender. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Caraca, e a oração que ele fala, até para hoje em dia, quando Jesus fala pra gente orar, é o conversar com Deus, às vezes nem é precisa ser longo, mesmo que seja um minutinho. Então Deus prefere que você fale esse um minuto com ele do que o ímpio ficar fazendo sacrifícios, ou seja, coisas de maior esforço. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho, quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se da insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Caraca, forte. Todos os dias daqueles que são oprimidos ficam tristes, mas o coração bem disposto para fazer está sempre em festa. Misericórdia. Orar para. Eu sei que tem pessoas que são oprimidas às vezes, passam por situações difíceis, mas eu sei que Deus é justo. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Ele está falando basicamente, é melhor você que fica buscando dinheiro, riqueza e tal, muitas vezes isso não vai compensar muito não. Até porque, dependendo de quando você alcança ela, né, nem compensa. Você morre cedo, nem usa muito, nem usufrui tanto. Quem usufrui é quem vem depois de você. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão, sempre com retidão, com cautela. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Por isso que é bom ouvir os outros e não ser orgulhoso. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom o conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. Cara, um conselho bom, cara, é verdade, eu já ouvi conselho referente, eu lembro, acho que foi a escola, quando eu estava pensando em futuro e tal, sobre ter calma e saber onde pisar. Nossa, é muito bom. A pessoa, quando te aconselha, por isso que é bom, a pessoa, quando você escutar o sensato, escutar o sábio, ouvir aquele que tem o temor de Deus também, é muito bom. É muito bênção para o caminho da sua vida. O caminho da vida conduz para cima, que é sensato, para aquele não desce. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. Basicamente, fala muito e o justo ele pensa, ele calma aí, essa situação aqui tem como se resolver? Essa situação aqui é melhor eu falar alguma coisa? É sempre bom pensar. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá um lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Mais uma vez falando da repreensão. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Ter temor a Deus vai te dar sabedoria, e a humildade vai te dar honra. Não, vai te dar não. Antecede. Pode te alcançar a honra. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Essa tradução está diferente ou será que é meio? Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Ah, não é. É de outro. Mas o Senhor avalia o espírito. É que a Bíblia fala muitas vezes disso. O homem planeja muita coisa, mas a resposta vem do Senhor. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É uma verdade. O Senhor faz tudo com propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos.
Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por eles. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Até porque isso leva ao céu, né? Então é melhor mesmo. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda seu caminho preserva a vida. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. E é uma verdade. Já vi muita gente se perdendo no caminho aí. Meu Deus. Pastores, tantas pessoas aí que se perdem, passam por tantas situações na vida por causa do orgulho. Então, se você tá com orgulho no coração, tá começando a achar que você é alguém gigante, quer ser melhor que os outros, não sabe baixar a cabeça, se prepara que, mano, pode ser um mau sinal. Melhor ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Por isso, aí de novo falando, ter calma, ter cuidado, cautela e confiar em Deus. Aí, GG. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que têm, mas o insensato traz castigo aos insensatos. Mas a insensatez, falei errado, traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como favos de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Por isso que é bom sempre elogiar alguém na rua, falar alguma coisa boa. Eu não faço muito isso não. Até porque eu fico olhando, não olho muito as pessoas e tal, mas sempre é bom. Às vezes não alguém na rua, né? Mas alguém no seu trabalho, algum conhecido seu. Um elogio sempre é bom. Agradar o outro, assim. Mas o elogio sincero também, né? Não vai mentir. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Mais uma vez, cara, literalmente a mesma coisa que ele falou. Ele tá falando, caminho que parece reto, fica atento, tem caminho aí que você está se enganando, pergunta a Deus. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Então aí, muita gente tem a motivação do trabalho por causa que precisa. Quando não precisa, aí vem a pobreza por isso. Ele não é sábio, né? Ele só tem motivação para trabalhar quando está com fome. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão. E o que espalha boatos afasta com os amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca o olho planeja o mal. Quem franze os lábios já vai o praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Melhor o homem paciente do que um guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Mais uma vez ele falando de ser paciente, ser calmo. É melhor você ser um homem paciente do que um guerreiro. É melhor você ser calmo do que você ser alguém que vai pra frente com tudo. É tipo assim, tem aquela pessoa que sai trabalhando, pegando qualquer trabalho, mas é melhor você parar um pouco e raciocinar. Calma aí, qual é o melhor caminho? Qual é o melhor trabalho? Deixa eu perguntar ao Senhor antes. Então, quando você faz isso, é melhor, você vai ser mais sábio, vai ter um caminho melhor, vai alcançar algum objetivo melhor, do que você achar que só botar a mão na arada. Botar a mão na arada é correto, com certeza, não vai ser preguiçoso, mas pensa um pouco antes. E é isso, né? E a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então, é melhor não ter sorte, é melhor você perguntar a Deus, até porque ele falou a decisão vem do Senhor, então, tipo, Deus decide tudo. A Bíblia fala, né? Até o maligno, tudo que acontece na terra tá na mão dele. Por isso que é tanta coisa que a gente não entende. Mas eu confio em Deus. Eu decidi. Então é isso.